Paz e graça para você ligado na Rede Internacional de Televisão. Começa agora o programa Vejam Só, programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites da semana. Uma das áreas que mais desperta a curiosidade no ser humano é justamente o que acontece quando a vida acaba. O mundo além, o mundo dos mortos, sempre, desde sempre, inspirou muita inquietação e curiosidade dos seres humanos. Tanto é que mesmo as religiões mais antigas contabilizam esforços para saber o que acontece no outro lado. E parte desses esforços consistia e consiste em tentar trazer, pelo menos o espírito de quem se foi, para comunicar a nós o que acontece do lado de lá. Isso também aconteceu com o povo de Deus em Israel. Porém, a lei mosaica era extremamente rigorosa para coibir qualquer tipo de tentativa de se pensar em se cogitar, invocar um espírito de alguém já morto para falar com os vivos. Essa prática é chamada no Antigo Testamento de abominação. Um termo que a Bíblia usa para designar coisas que são absolutamente nojentas, repugnantes e impensáveis para quem quer agradar a Deus. No entanto, o Antigo Testamento também registra ao menos um episódio em que o rei Saul procurou deliberadamente uma médium e pediu a ela que fizesse subir dos mortos o espírito de Samuel para com ele se comunicar. E o texto sagrado registra, lá no livro de 1 Samuel, capítulo 28, que, de fato, aquela médium fez subir alguma coisa que ela identificou como sendo Samuel, e essa visão, essa aparição, conversou diretamente com Saul. Quem ou o que teria aparecido a Saul lá em Endor? O espírito de Samuel, numa exceção aberta por Deus até para puxar pela última vez as orelhas do rei rebelde, ou um demônio enganador? Está no ar o Vejam Só. Olá, começa agora o programa Vejam Só, que com muita alegria entra na sua casa pela tecnologia da Rede Internacional de Televisão. O programa Vejam Só é transmitido ao vivo, em tempo real, para todo o Brasil, para as 3 Américas, para a Europa, para boa parte da Ásia e também para o norte da África. E a todos aqueles que nos assistem, a nossa saudação e a nossa gratidão por reservar esse tempo para conversar conosco a respeito do tema de cada noite. Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, sempre nesse horário, às 10h10 da noite, e queremos convidá-lo para refletir hoje sobre a interpretação de um texto difícil das Escrituras lá do Antigo Testamento, em 1 Samuel, primeiro livro de Samuel. É quando há o registro da consulta que Saul, o rei, fez a uma médium para conversar com Samuel. Quem teria aparecido naquela ocasião? O espírito de Samuel, um espírito enganador ou ninguém? A pitonisa teria fraudado aquela sessão. Para conversar conosco a respeito disso, nós temos hoje o irmão Paulo Sérgio Araújo, que é teólogo formado pela Faculdade de Teologia Metodista Livre e membro da Igreja Batista do Jardim Rincão, que pertence à Convenção Batista Nacional, a versão avivada, né, da Igreja Batista. Seja bem-vindo, irmão Paulo, paz e graça. Graça e paz, pastor Éder. É um prazer estar aqui para discutir esse assunto tão interessante e intrigante, né? Eu gosto muito de discutir esse texto. E vai ser um prazer debatê-lo aqui com o pastor João Ribeiro aqui. Vai ser uma grande honra. A Igreja Batista Nacional que você frequenta fica onde, irmão? Fica no bairro do Jardim Rincão, uma referência ali, é próximo do bairro do Jaraguá, Pirituba, ali naquela região. Sabe o endereço da igreja? Tem, Rua Arroio da Palma, número 55. E você se formou teólogo quando? Em 2004.
Já tem aí 6 anos de batalha. Bom, o irmão Paulo Sérgio está aqui, não é à toa, né? Ele é autor, para qual câmera eu mostro? Ele é autor desse livro aqui, que é justamente, ele já escreveu outra obra também, mas essa obra específica é sobre o tema de hoje. Ele é o autor de Quem Falou com o Rei Saul em Endor, o falecido profeta Samuel ou um demônio. Né? Tá aí o livro. Agora, o irmão Paulo, quem quiser comprar o seu livro, faz como? Entra em contato com você, como é que é? Pode ser adquirido nas livrarias aqui na região central, mais especificamente lá na rua Conde de Azedas, a Rua dos Crentes, né? Pode ser encontrado, acho que em quase todas as livrarias lá, em algumas livrarias do interior, mas também se quiser diretamente comigo, pode entrar em contato, acessar o meu site, né? www.imortalidadedaalma.com. Aí lá você pode solicitar a qualquer lugar do Brasil, aí eu pego e envio para vocês, sem problema. Tá, muito bem, muito obrigado, irmão Paulo. Do outro lado, a produção trouxe o pastor José Ribeiro, que é professor do Seminário Teológico Batista Nacional, Enéas Tonini. E ele é o ministro da Igreja Batista Missionária em Ferraz de Vasconcelos. Paz e graça, pastor José Ribeiro. Tudo bem? Tudo bem, paz e graça. Prazer estar aqui com os irmãos, debatendo esse assunto importante. E já conhecendo o programa, muito feliz por estar aqui. O irmão é professor lá no... É raro, né, dar esse nome de escola para pessoas ainda vivas, né? O pastor Enéas Tonini está lá com seus 90 e tantos anos, mas está vivão. É uma homenagem que o seminário resolveu fazer antes de morrer, né? Justamente por isso. Geralmente o pessoal faz uma homenagem depois que a pessoa morre, mas há uns 2 anos mais ou menos resolvemos pôr o nome Seminário Teológico Batista Nacional Enéas Tonini. O irmão é pastor da igreja dessa denominação, né? Aliás, a mesma denominação do Paulo Sérgio. Né? É muito interessante isso, porque os dois irmãos debatedores são da mesma denominação e têm posições divergentes. Tudo bem, isso é ótimo, mostra a riqueza do corpo de Cristo. Mas eu queria o endereço da igreja que o irmão pastoreia. Hoje eu sou pastor auxiliar numa congregação ali em Guaianazes. Faz pouco tempo que eu estou lá. O endereço é Juan Miguel Achioli. Qual é o número? Miguel Achioli da Fonseca, ali próximo ao Hospital Regional de Guaianazes. Tá, muito bem, muito. E o senhor leciona qual matéria lá? Lá eu leciono no Enéas Tonini grego, hebraico, crítica do Antigo Testamento, teologia sistemática, e nós temos um curso de exegese bíblica. Algumas matérias ali. Tá ótimo. Muito obrigado pela presença do irmão. E nós vamos assistir agora a matéria preparada pela repórter, a Carla. Vamos lá. Na história das religiões, o sincretismo é uma fusão de doutrinas de diversas origens ou a influência exercida por uma religião nas práticas de uma outra. Esta ideia soa como algo bom, mas cuidado, alerta o teólogo e filósofo Donizete Rodrigues. Para ele, o sincretismo não é o que parece ser para muitos, que costumam imaginá-lo capaz de reunir em harmonia todos os povos e culturas através da religião. É uma espécie de orientação que algumas religiões têm, e essa orientação elas querem que seja repassada para outras religiões. É diferente de um ecumenismo no sentido mais exato da palavra de Deus, que seriam todos entendendo uma mesma doutrina e seguindo essa doutrina. O sincretismo é uma aceitação de várias doutrinas, com várias maneiras de agir, e a partir daí você tem sempre uma orientação que não é uma orientação doutrinária para nós, uma orientação bíblica. É muitas vezes uma filosofia, muitas vezes um pensamento de uma pessoa que está regendo aí uma religião, orientando uma religião. Podemos entrar em algumas questões envolvendo aspectos sociais, ajuda humanitária, coisas desse tipo. Isso supera a ideia de religião. Mas quando nós falamos sobre sacramentos, quando nós falamos sobre conduta que implica a ação familiar, a minha atitude familiar, é complicadíssimo dizer que nós temos aí uma condição de andarmos juntos e de vivermos juntos. Então, para mim, dentro desse quadro, nós teríamos aí uma espécie de utopia que não existe.
Contudo, muitas seitas e religiões buscam de toda forma sustentar suas ideologias, usando por centenas de vezes referências bíblicas, como afirma Donizete. A nossa compreensão hermenêutica diz que a Bíblia deve explicar a própria Bíblia. Passagens mais complicadas devem ser explicadas com passagens que esclareçam mais. Essa hermenêutica bíblica para nós é que orienta e nos dá condições de nos posicionarmos com o que cremos. A grande dificuldade de seitas ou de outro tipo de crença quando usa a Bíblia é porque se interessa por versículos que dizem o que parece que elas querem que seja dito, mas não é bem assim se você entender no todo da própria palavra de Deus. Existe um grupo de pessoas que tenta justificar biblicamente a comunicação com os mortos, usando como pretexto o episódio em que o rei Saul buscou a ajuda de uma necromante, que por sua vez invocou o suposto espírito do profeta Samuel. Este é um exemplo em meio a uma multidão de interpretações erradas da Bíblia. Até porque o contexto mostra um rei em pecado, que ao invés de se reconciliar com Deus, prefere consultar os espíritos. O filósofo fala que a interpretação distorcida das escrituras, aliada à farsa do sincretismo, induz muita gente ao erro. O grande problema é esse hoje, né? O fato de você ter alguém, né, que em determinado momento se levanta utilizando um livro, que é a Bíblia, dizendo isso aqui está na Bíblia, usando até um versículo, né, e causando aí um grande estrago, né. Tudo posso naquele que me fortalece. Realmente é um texto muito interessante, né, mas é um texto que, se você entender ele dentro de um contexto bem mais amplo, você vai perceber que eu posso sofrer por causa de Cristo. Eu posso suportar todas as lutas por causa de Cristo, e não meramente ter uma perspectiva de que tudo vai dar certo, tudo funcionará, porque tudo posso naquele que me fortalece. Quer dizer, eu posso resistir todas as lutas por causa de Cristo. Este panorama ajuda a entender melhor a dúvida de muitas pessoas quanto ao registro bíblico em que o rei Saul reencontra com Samuel, que apareceu em espírito. O espírito de Samuel voltou dos mortos ou um demônio enganou a Saul? Para esclarecer o assunto, Vejam Só de hoje apresenta a questão em debate. É isso aí. Quem será que apareceu para Saul lá no episódio famoso de Endor? Tenho certeza que você também tem dúvidas a respeito desse assunto. Aproveite para dirimi-las com os nossos dois convidados de hoje, né? E também para dar a sua opinião. O espírito de Samuel voltou dos mortos ou um demônio enganou Saul? Vamos ouvir a palavra inicial dos convidados, depois eu apresento para você a nossa enquete e o que você pode ganhar por participar do programa. Vamos lá. Paulo Sérgio, você escreveu um livro a respeito desse assunto, né? Justamente tentando responder essa pergunta. Então, em termos bastante resumidos, qual resposta você daria para a pergunta? Foi Samuel ou foi um espírito demoníaco que enganou Saul? Eu tenho plena convicção de que foi Samuel, e essa convicção minha está apoiada unicamente naquilo que está escrito no texto sagrado. Então, o texto sagrado diz, né, que aquele ser espiritual que apareceu e que foi visto pela pitonisa, o próprio texto sagrado, na pessoa do escritor inspirado, afirma, declara que aquele ser chamava-se Samuel. Você pode mostrar isso no texto? Tem no versículo 12, né? Ele já aparece no versículo 12 aí, né? Vendo, pois, a mulher a Samuel. Aqui nós temos o quê? Nessa parte do texto, é um narrador inspirado que está relatando tudo aquilo que aconteceu naquele ambiente, na casa daquela pitonisa, né? Então aqui, vendo, pois, a mulher a Samuel. Ou seja, é o escritor inspirado que identifica aquele ser espiritual como sendo Samuel. Ao contrário de que muitas pessoas dizem que foi a mulher que identificou aquele ser como Samuel. Ela não, em momento algum ela disse que estava vendo Samuel. Ela apenas viu o ser, descreveu aquele ser, porém ela não sabia a identidade daquele ser. Quem identificou aquele ser espiritual que a mulher viu, mas não sabia a identidade dele, quem fez essa identificação é o escritor inspirado, a pessoa que Deus usou para escrever, para relatar esse acontecimento, esse incidente. Então, 100% da minha